parlamento alagoano sempre tem boas referências, principalmente quando falamos de vozes femininas. Há pelo menos 2 mandatos atrás, ela chegou como sendo a deputada mais jovem do Brasil. Hoje, o Gazeta News Entrevista recebe Cibele Moura. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Estava olhando aqui, você foi eleita com 21 anos e, consequentemente, tinha um lema que eu não esqueço, já cheguei aqui falando, a deputada mais jovem do Brasil. Foi um peso ser a deputada mais jovem do Brasil, porque hoje os jovens que votaram em você também têm alguma referência para lhe cobrar. Como é que é essa relação da Cibele que chegou e da Cibele que está hoje aqui diante de mim? Boa tarde, Marcos, boa tarde e muito obrigada pelo convite de poder fazer essa conversa com você e com os milhares de alagoanos que nos assistem. Olha, de fato eu entrei na Assembleia aos 21 anos de idade. Infelizmente eu brincava com você que o tempo passa para todos e aí a idade também passa. Hoje eu tô com 27, vou fazer 28 agora em julho. É um absurdo essa idade, né? Só falar assim parece que é. Mas, de fato, eu não sou a deputada mais jovem do Brasil. Hoje, inclusive, não sou mais nem a deputada mais jovem da Assembleia. A deputada Gabi é mais jovem que eu. Mas é importante, e eu gostava de frisar a idade, principalmente no primeiro mandato, para mostrar à juventude que é possível a gente estar em espaços que majoritariamente são compostos por pessoas mais velhas. Eu tenho colegas na Assembleia que têm mais tempo de mandato do que eu tenho de vida. No dia que eu nasci, tem colegas meus que já eram deputados. Um deles, inclusive, era presidente da Assembleia naquele momento. Então, eu sempre gostei muito de frisar, às vezes em tom de brincadeira, às vezes em um tom mais sério, a idade para mostrar que, olha, a política ela não é um local especificamente para pessoas já mais velhas. Nós, jovens adultos, também temos o nosso espaço e temos que ter a nossa participação. A gente costuma dizer que a juventude é o futuro, e eu discordo. A juventude é o presente e é nesse presente que a gente tem que estar inserido. Tem uma música que diz que a juventude é uma página de um livro bom. A sua juventude vai ser a página do seu livro bom? É isso que a gente luta todos os dias, para contar a melhor história possível. E quem sabe daqui a alguns anos, quando eu tiver filhos, netos, esse livro, essas páginas estarem escritas com muitas conquistas, assim, para o povo alagoano. Cibele, eu me lembro que você também participava de uma discussão importante que era sobre a possibilidade do empreendedorismo, de uma Alagoas competitiva, de uma Alagoas que apostasse muito na perspectiva da construção de um mundo de mercado mais avançado. Essa Alagoas hoje já existe ou ainda tem algumas distâncias? Não, essa Alagoas ainda não existe. Eu acho que esse país não existe. O Brasil ainda não é um país preparado para entender que o empreendedor é um aliado, que o empreendedor é quem gera emprego e quem gera emprego tem que ser valorizado. Quando a gente fala de empreendedor, as pessoas normalmente costumam lembrar dos bilionários, e não é o caso. Quando a gente fala de empreendedor, a gente tem que lembrar da Dona Maria, que abriu um quiosque que emprega ali 2, 3 pessoas, que são os garçons e a cozinheira ali daquele ambiente. A gente tem que lembrar do João, que abriu um depósito de bebida e que hoje é talvez o maior depósito de bebida do interior de Alagoas, empregando ali uma turma de pessoas jovens, na sua maioria das vezes. E essas pessoas são empreendedores, essas pessoas pagam imposto e essas pessoas sofrem com a mão pesada do Estado todos os dias, criando impostos novos. O governo federal cria impostos a cada dia praticamente, são recorde de imposto desse país. E esse imposto que às vezes a gente acha que pode ser bem explicado, e aqui muitas aspas, ele chega em quem mais precisa, ele chega no mais pobre. O bilionário, ele protege sua fortuna. Ele coloca em paraísos fiscais, ele organiza por um lado, ele organiza por outro. Agora, quem está todo dia trabalhando no dia a dia, pegando no serviço, esse está pagando imposto, não tem para onde correr, e aí gera menos emprego. E o trabalhador, esse que não é o empresário, esse também sofre. E aí, no final das contas, a população, a massa trabalhadora, a classe média, a classe mais baixa desse país é quem sofre. Você tem uma fala que, para essa pauta em especial, às vezes ela destoa exatamente da situação política do MDB, que hoje dá sustentação política ao governo Lula. Você tem essa independência, isso, a sua presença no MDB lhe dá essa liberdade? Ou você necessariamente, sei lá, tem que votar no Lula, tem que apoiar a fala do Haddad? Como é que funciona essa relação partidária, já que você hoje é bancada, né, do Estado, e o Estado tem essa ligação política forte com o próprio governo federal? Olha, na minha história política, eu antigamente era do PSDB, e aí vinha o MDB por uma questão muito mais local,
A gente que acompanha a política sabe que a gente tem que estar dentro de uma agremiação partidária para poder disputar uma eleição, para poder... E ninguém gosta de político em cima do muro, essa é a grande verdade. Mas eu, quando fui ao MDB, e assim quando estava no PSDB também, eu sempre fiz questão de pontuar que eu seria uma política independente. E essa independência não quer dizer que eu estou em cima do muro. Essa independência apenas quer dizer, e eu vou frisar aqui, eu sou uma jovem liberal. Eu acredito em um Estado onde as pessoas pagam menos impostos, eu acredito em um Estado onde o empreendedor é respeitado, onde o trabalhador tem liberdade para trabalhar, mas também acredito em um Estado com política social. E quando falo Estado aqui, eu me refiro ao nosso país, ao Brasil. Então, quando a gente fala de nacionalmente eu sou uma crítica à cobrança de impostos exacerbada que esse governo faz todos os dias. Seja você de direita ou de esquerda, você concorda que o brasileiro paga muito imposto. Essa é uma discussão e acho que é uma confirmação unânime. Então, quando fui ao MDB, eu pontuei que eu teria essa independência. E o MDB é um partido amplo. Você, levando para a política nacional, você tem o ex-governador Renan Filho, ministro do governo Lula, mas você também tem o prefeito de São Paulo, que é do MDB, talvez o maior aliado do governador Tarcísio, que é um cara muito mais ligado à direita. Então o MDB sempre nos deu essa liberdade. Importante isso. Sibeli, eu presenciei alguns pronunciamentos onde você incluía no seu roteiro uma fiscalização à presença nas escolas lá da região norte. Você fazia algumas intervenções nesse sentido. Acho que cheguei a escrever também sobre isso em algum momento, fazendo cobertura aqui para o Jornal Gazeta. Mudou a realidade da educação, em especial na região que você politicamente tem mais relação? Olha, a gente vem avançando, isso é inegável. Mas dizer que a educação está a mil maravilhas, a gente estaria mentindo, e a verdade é que Alagoas ainda tem muito para avançar na educação. A gente ainda tem a dificuldade e a missão de conseguir colocar todas as crianças e jovens, tratando de educação estadual, do ensino médio, dentro de escolas em tempo integral. Isso a gente ainda não alcançou e está bem longe disso. Na sua região não tem? Existem algumas escolas em tempo integral, mas, por exemplo, a cidade de Paripoeira, que é onde, depois dessa entrevista, até irei me dirigir para lá. Paripoeira, a gente ainda não tem essa escola em tempo integral. E a gente vem pleiteando ao governo do estado a importância. A prefeitura já faz essa conversa e a gente até agradece ao governo do estado ter aberto essas portas para a gente ceder o terreno e o governo vir construir escola nova. Uma contrapartida justa, Uma contrapartida né? Justíssima. A escola de Paripoeira é a escola Julieta Ramos, é uma escola muito importante ali para aquela região, porque é uma escola que não recebe apenas o paripoeirense, ela recebe, assim como toda a Paripoeira, ela recebe toda aquela região norte de Maceió, de Pioca, de Salvaçuí. Crianças estudam lá, adolescentes estudam lá, a saúde é fornecida pela Prefeitura de Paripoeira, e é que a gente precisa pontuar isso, porque ali se torna uma escola regional. E a Escola Julieta Ramos precisa urgentemente que a gente a transforme. Além de tempo integral, precisa urgentemente que a gente amplie as vagas daquela unidade. Então vai acabar sendo mais uma discussão sua nessa campanha, ou ainda acha que pode pressionar para o próximo ano no governo? Como situaria essa discussão? Olha, a gente vem discutindo com o governo. Se Deus permitir o governo abraçar essa ideia, a gente vem trabalhando fortemente para isso. Quero chegar no final do ano que vem, se não com a escola entregue, mas pelo menos com o terreno já entregue ao governo do estado, para que o governo do estado inicie essas obras. Desburocratizar a própria realidade da cidade para facilitar também esse processo, né? Um detalhe importante é essa lei do critério regional também para aprovação, a discussão do acesso às universidades. Prosperou, não prosperou? É uma lei que efetivamente ela pode, de fato, dar essa contribuição para o estudante alagoano? E por que você teve essa motivação? Olha, a lei do critério regional, explicando para quem nos assiste e não está muito por dentro, é o seguinte: as universidades, aqui a gente falando de UNEAL e UNCISAL, que são as universidades estaduais de Alagoas, a gente estava tendo uma entrada muito grande de pessoas de fora de Alagoas. E o que é que estava sendo notado? O estudante vinha, estudava aqui com a gente 4 ou 5 anos a depender do curso, e quando acabava o curso é natural que esse estudante volte até a sua terra natal
Porque ali ele tem residência, tem família e tem um suporte financeiro e às vezes até conhecimento para conseguir aquele emprego. Começar a carreira, né? Para iniciar a carreira com mais tranquilidade. Quando a gente fala de estudante de universidade, a gente normalmente está falando de jovens aí entre 20 e 20 e poucos anos. E aí o que é que acontecia aqui em Alagoas? Vamos falar do curso de medicina, que é talvez o curso mais impactado por essa medida. O curso de medicina, ano passado, tinha apenas 48% eram de alagoanos, ou seja, menos da metade do curso eram de pessoas de Alagoas. O que é que a gente fez? A gente aprovou uma lei, e essa lei dá na nota do Enem mais 10% na nota de quem é alagoano. E aí as pessoas se perguntam, mas quem é alagoano? Alagoano, para critérios dessa lei, é quem nasceu em Alagoas, ou, nota aqui que é um ou e não um i, ou fez ensino médio completo em Alagoas. Então é uma lei ampla, porque o objetivo é que essa pessoa fique em Alagoas, trabalhe em Alagoas. E com certeza, alguém que nasceu aqui ou que fez ensino médio aqui, tem muito mais chance de ficar no nosso estado. A grande importância, quando a gente constrói uma universidade estadual, quando o governo banca uma universidade estadual, é para formar esse profissional, para que esse profissional possa atender a nossa população. E aí quando a gente vai no interior, você está aqui, por exemplo, uma cidade de Mar Vermelho, Chã Preta, cidades mais ao interior do estado, a gente tem dificuldade de conseguir médicos, a gente tem dificuldade de conseguir profissionais de saúde. E aí o cara que é de São Paulo, ele não quer trabalhar em Chã Preta, mas o alagoano vai trabalhar. O alagoano sabe a história de Alagoas, o alagoano conhece a cidade, o alagoano, por muitas vezes, tem amigos, famílias nessas cidades, na redondeza. E aí a gente colocou o critério, para ajudar o estudante alagoano a poder ficar mais perto de casa. Afinal, a faculdade de medicina, se você for para a rede particular, é muito cara. E se você for para a rede pública de outro estado, você também é dispendioso, é um curso integral, ninguém pode trabalhar à noite e estudar de manhã, é um curso integral. E também para ajudar o estado a ter esse profissional. E aqui, só fazendo um parênteses, é importante ressaltar que essa não é uma legislação que a gente criou do nada ou que seja nova ou algo do tipo. Pernambuco já utilizou o critério regional, Amazonas já utilizou, várias universidades utilizam. Então, é algo que os estados já estavam fazendo e a gente só disse, opa, se Pernambuco está fazendo para o pernambucano, Alagoas tem que fazer para o alagoano. Então, eles protegem os pernambucanos e a gente protege os alagoanos, que é o nosso principal objetivo. Pois é, eu achei que teria algum problema de repercussão geral, por conta vício de origem, alguma coisa do gênero, mas é perfeitamente possível, é executável. Em que momento a gente está da lei, no caso? A lei já está valendo. Aprovada. Esse ano a gente já tem 98% de alagoanos no curso de medicina. Está devidamente regulamentada para... Já valeu no processo seletivo. Como é que a Uncisal fez isso? Como é que a Uncisal operou esse processo? O aluno fez o SISU normalmente. Certo. E após o SISU lá, vamos dizer que essa pessoa tirou 800. E aí ele submeteu a nota dele no SISU. A Uncisal abriu uma segunda fase. Uma fase que você ia lá na entrega do documento. E aí os alagoanos entregaram os documentos comprovando nascimento ou ensino médio completo aqui e tiveram um acréscimo de nota. Então, o João de Alagoas, que tirou 800, ele foi para 880. E aí saiu o resultado geral, favorecendo a nossa população, que é o nosso objetivo. Eu falo abertamente. Uma vez me perguntaram, Cibele, mas estão lhe criticando na internet? O pernambucano não gostou, o sergipano não gostou. Que me perdoem os outros estados. Eu sou deputado estadual de Alagoas, eu não sou presidente do Brasil. Eu tenho que agradar o meu eleitor. O seu eleitor. Eu ia falar quase isso. Eles votam lá, eu estou trabalhando para quem vota aqui. Exatamente. Agora, deputada, uma coisa interessante com a chegada de mais vozes femininas na Assembleia é a possibilidade de vocês trabalharem como frente, né? Tem algumas pautas que são de interesse do universo feminino e que, independente da origem partidária, vocês não polarizam, né? Vocês trabalham para fazer essa construção. Uma delas é essa questão que envolve a pobreza menstrual. E mesmo sendo pai de meninas, mas socialmente falando, eu nunca tinha ouvido uma discussão para o universo político sobre esse tema. E quando eu fui ouvindo os relatos, eu fiquei assim, poxa, eu me considero tão relativamente informado e não sabia que nas escolas, em especial, as escolas que recebem pessoas em situação de vulnerabilidade, as meninas faltavam às aulas por conta do período menstrual. E isso é um dos aspectos, né, de toda essa questão que envolve a pobreza menstrual. E aí a senhora vem com uma discussão para casa,
justamente para viabilizar o repasse, inclusive, do absorvente para essas meninas e resolver um problema, creio que socialmente, do ponto de vista social, muito grave. Como é que foi isso? Como é que foi essa discussão? Hoje, essas meninas já têm acesso aqui em Alagoas. O que é que a gente pode destacar? Olha, a gente tratando primeiramente da bancada e da frente feminina, a gente tem uma sorte e muito trabalho de ter talvez a maior bancada feminina, talvez não, com certeza, a maior bancada feminina da história de Alagoas. Somos 6 parlamentares, ainda é um número muito pequeno, mas que já consegue mostrar resultados. E com o absorvente não foi diferente. Essa é talvez a lei queridinha no meu mandato, é a lei que eu mais gosto de ter aprovado, porque eu acho que é a lei que mais mudou vidas de quem precisa, que a gente conseguiu aprovar, e olha que eu já aprovei algumas leis, graças a Deus. O absorvente é o seguinte, a gente recebeu uma pesquisa que saiu que dizia o seguinte, 1 a cada 4 meninas no Brasil já faltou aula porque não tinha absorvente. E aí, essa é uma pesquisa a nível nacional, não tem recorte de estados. Imagine que uma pesquisa que trata sobre São Paulo, Santa Catarina, não é uma pesquisa que trata a realidade de Alagoas ou de qualquer estado do Nordeste. Então, nosso número é maior, não tenho dúvida nenhuma que é mais do que 1 para 4. Não tem nem como notificar, né? Nunca teve, né? A gente não consegue ter essa pesquisa. Então, mas a nível de Brasil, 25% das meninas já faltaram aula porque não tinha absorvente. Um item simples, barato, do dia a dia. A gente que tem uma condição financeira melhor não percebe, compra, usa, não faz nenhuma distinção. É igual o papel higiênico em casa, você tem que ter e acabou. E aí o absorvente, a gente começou, eu vi o número dessa pesquisa e comecei a conversar com diretoras e professoras. E todas essas mulheres que estavam na escola, todas elas diziam o seguinte, olha, eu levo absorvente para as escolas e as alunas sabem que podem me procurar. Aquela professora ali uma iniciativa da professora. Todo colégio tinha sempre uma professora ou uma diretora que fazia essa tarefa voluntariamente, porque percebia o problema e enfim, é uma coisa... E silenciosamente, né? Que acontecia naturalmente. Repito, é um item muito barato, mas que não é justo que profissionais tenham que tirar do bolso e não é justo com essas meninas terem que se expor para pedir. Com certeza. E a gente aprovou a lei na Assembleia. E aí o governo passa a entregar absorvente para essas meninas. E eu uma vez estava na praia, chega uma senhora, olhou para mim e ela começou a chorar. Eu nunca contei isso em entrevista. E ela começou a chorar. E ela chorava e eu fiz... Oi, tá precisando de alguma coisa? Ela fez, não, deputada. Eu lhe conheço pelas redes sociais, nunca lhe vi pessoalmente. Mas tá ali, ó, minha filha. E ela não falta aula por conta que você consegue entregar os absorventes. 1 mês antes ela faltou, hoje ela não falta mais. Caramba. E aí eu fui perguntar, não, mas você trabalha e você não consegue comprar? Ela fez, não, eu recebo bolsa e trabalho aqui na praia vendendo, mas o dinheiro lá de casa todo fica na mão do meu marido. E o meu marido não acha importante comprar absorvente para ela. Você ainda tem esse aspecto cultural por trás de tudo, né? E aí você tá numa sociedade que é machista... E aqui é um fato. E que você também está falando de uma população pobre. Uma população que recebe um Bolsa Família precisa comprar comida. E o absorvente não é prioridade. E aí quando a gente diz, mas o governo vai dar mais alguma coisa para as pessoas? Não é para as pessoas, é para uma menina em idade escolar que precisa resolver o absorvente para estar dentro da sala de aula. E aí quando a gente entrega o absorvente, a gente está dando a essa menina educação, ambiente seguro, porque quanto mais tempo essa criança está dentro da escola, mais certeza a gente tem que ela está num ambiente seguro ali para ela. Protegida. E a gente também está dando a essa criança alimentação. Porque muita gente não sabe, mas quem frequenta as periferias de Maceió e de Alagoas sabe que uma camada grande dos nossos adolescentes, das nossas crianças, frequentam as escolas para se alimentar e tem na escola a sua principal refeição do dia. Verdade. Então... Um item simples. Em quase toda a vida escolar, né? Desde do ensino fundamental até o ensino médio. Eu descobri que a pobreza menstrual era o fato, com as mulheres com as quais trabalhei na Câmara, com os debates na Assembleia, e que a dignidade é justamente isso, é pensar no antes e já fornecer também o produto. E aí vem um outro aspecto, que é o da saúde, né? Os improvisos que eram feitos, em alguns casos, para poder se deslocar para a escola,
com pano lavável, papelão, miolo de pão. Eu vi relatos assim dos mais impressionantes. Colocam em risco, inclusive, a saúde dessa mulher, né? Porque no período menstrual há também uma queda ali da imunidade e a possibilidade de adoecer é muito grande. Então, exatamente, o projeto enfrenta também essa realidade, né? Claro, é um projeto amplo e aí a gente às vezes imagina que tem que inventar a roda para resolver a vida das pessoas. E normalmente, ações simples, ações pontuais, a gente resolve grandes problemas. No caso da entrega do absorvente, você entra na saúde íntima dessa menina, que é um tema onde várias vezes essa menina tem vergonha. Por muitas vezes a escola não trata sobre isso. E por muitas outras, e na maioria das vezes, a família não é nem que não quer tratar, a família não sabe tratar sobre esse tema. Então, uma entrega simples de um absorvente, às vezes gera um debate na sala de aula, a professora pode explicar e as coisas tendem a funcionar de uma maneira melhor. Quando você falou da situação do pai, que não considerava importante, né, a aquisição do absorvente, não deixa de ser uma violência e passa pelo machismo e esse aspecto cultural aí todo, né? E, lamentavelmente, essa postura patriarcal ainda presente na sociedade desbanca num outro problema, que é o da violência doméstica, né? Esse tema também entrou na pauta da Assembleia, você fez levantamentos importantes, fez a lei Menina Beatriz. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente está falando de violência doméstica e sexual, é isso? Isso. Olha, eu quando entrei na Assembleia, e entrei no momento, e ainda hoje, um momento que a gente tem muito poucas mulheres dentro da política. Então, eu não posso me furtar a defender temas que são tão importantes e caros pra gente, como é a questão da violência. A violência contra a mulher está muito presente, enraizada na nossa sociedade. Não faz distinção de classe social. Claro que a mulher que vive na periferia, ela sofre um grau de violência, por muitas vezes, mais alto. Mas a violência contra a mulher, ela tá em qualquer canto, seja na favela ou no condomínio, porque ela tá dentro de 4 paredes e, por muitas vezes, ninguém consegue ver senão a mulher e o agressor. Às vezes é uma violência silenciosa, né? No olhar, na reprovação, não deixar sair, A sociedade da mandar gente... tirar roupa, que eu descobri que isso também é uma das violências, né? A gente tá numa sociedade onde a gente ouve sempre aquela máxima: em briga de marido e mulher, eu não meto a colher. Eu até entendo se isso ali fosse só uma discussão, mas às vezes isso passa, a discussão, Até porque se meter vira a uma colher é agressão, outra violência, né? Tem que, obviamente, ajudar a socorrer. vira agressões e agressões dos mais diversos tipos. A discussão está aumentando, a gente está entendendo que existe violência psicológica, violência financeira, violência patrimonial, que é a financeira, e violência física, que é a mais conhecida. E aí eu consegui aprovar uma legislação lá na Assembleia, a Lei Menina Beatriz. A menina Beatriz foi uma menina que sofreu diversos abusos aqui em Alagoas e o agressor dela ficou impune. A gente acompanha isso diariamente na mídia. E o que é que a gente decidiu fazer? E nessa época também estava acontecendo de várias pessoas que trabalhavam em cargos comissionados estarem sendo denunciadas por agressões, por estupros. E ali aquela pessoa trabalhava em determinada prefeitura, em determinado governo, isso é nível de Brasil. A gente fez, aqui em Alagoas a gente não pode aceitar. Um cargo comissionado, para quem nos assiste, é aquele cargo que o governador pode chegar e dizer: vou botar aquela pessoa. É um cargo que a pessoa entra por indicação, é aquele cargo de indicação. E esse cargo de indicação, ele precisa ter regras. E, na minha opinião, regras morais também, não apenas curricular. Com a cara da proposta do Estado, né? O que o Estado aceita ou o que o Estado não aceita dentro do seu quadro. E o que é que a gente fez? Criei uma lei. E a lei diz o seguinte: se você é agressor de mulher, se você é estuprador ou pedófilo, o Estado não vai lhe contratar num cargo de indicação. O Estado não quer lhe indicar para trabalhar com a população de Alagoas. E aí, cargos comissionados de Alagoas, cargos de indicação, não podem ter agressores de mulher, estupradores ou pedófilos. Depois que a gente aprovou essa lei, em homenagem à menina Beatriz. Ela sofreu, mas eu acho que quando a gente pega uma pessoa que sofreu muito, a gente precisa fazer justiça e lembrar a sociedade todos os dias que aquilo ali não pode acontecer com outras crianças e com outras mulheres. Agora, tem pautas que elas se complementam, né? Você tem essa da menina Beatriz, resolve a questão do serviço público. Aí você falou há pouco da realidade dos condomínios, você vai amplia
para que os condomínios também notifiquem a ocorrência de violência também contra a mulher. É algo mais difícil porque envolve a questão ali do comportamento do ambiente privado, mas ainda assim conseguiu aprovar, está em vigor e já tem dados sobre isso. A senhora está acompanhando a evolução dessa lei? Olha, a gente tenta sempre fazer que não fique só uma lei voando. A gente tenta fazer sempre que uma vá complementando a outra para que aquilo tenha sentido em melhorar a vida das pessoas. A lei dos condomínios é uma lei relativamente simples. Violência contra a mulher, eu fiz direito, mas quem não é do direito, é uma ação incondicionada à representação. O que é que significa? Que qualquer um pode denunciar e você, se desistir daquela denúncia, o processo vai continuar correndo. Então, tentando explicar aqui da maneira mais simples para quem nos assiste. Então, a gente precisa que os condomínios, que atualmente, a grande maioria deles, tem câmeras, a grande maioria deles tem porteiros, e os que não têm porteiros, vários, já são automatizados, Ou seja, o que é que significa? Que a gente grava muitas coisas que acontecem nos prédios, nos condomínios de casa. As violências eram filmadas, as pessoas do condomínio sabiam e ninguém mandava para a polícia. Então quer dizer que foi uma coisa que no processo de elaboração você teve contato com essa realidade? Com vários casos, várias pessoas vinham, olha, eu consegui esse vídeo aqui depois que eu tive que solicitar o condomínio não quis me passar porque estava com medo. E aí o que é que a gente fez? A gente apresentou a lei. E a lei diz o seguinte, condomínio, e aqui é CNPJ, não é a pessoa do síndico ou... Até para não ficar personalizada, né, alguma perseguição, algo do gênero. Exatamente, CNPJ. Se o CNPJ do condomínio não fizer a denúncia, o CNPJ ou o condomínio pagará uma multa de aproximadamente R$15 mil. Ou seja, a pessoa passa, na minha opinião, isso não é o termo jurídico, mas é da minha opinião, se você não denuncia e você viu aquilo, você passa a ser cúmplice daquela agressão. Termina sendo, com certeza. Você é cúmplice daquela agressão, você concorda. Com certeza. Você tem um vídeo no elevador, como foi o caso do advogado João Neto, que a gente viu tomar forma. Se a gente não tivesse aquele vídeo, muito provavelmente ele não tinha sido condenado, ele não tinha sido preso. Inclusive, na fala dele, por ser um advogado muito habilidoso, dificilmente chegaria até talvez passar da fase do inquérito, né? Exatamente. Ele usaria ali dos artifícios. Verdade. Ali ele só foi preso porque teve o vídeo. Só foi preso porque teve testemunha. E o condomínio pode fazer isso. E deve fazer isso agora com a legislação. Quem não fizer, vai ter que pagar. Fica até amparado pela lei para evitar qualquer discussão, né? Falar de um tema que eu ouvi um pronunciamento na semana passada, eu fiquei impressionado com os números e mesmo assim você falou que eles podem representar uma subnotificação, que é quem declarou conviver ou ser pai, enfim, ser responsável de alguma pessoa com o transtorno do espectro autista, né, o TEA. E você que é autora do Código de Defesa justamente do autista aqui no estado de Alagoas. Como é que, obviamente, isso está se processando? Porque os diagnósticos têm aumentado, você falou lá e citou um número, pouco mais de 33 mil aqui em Alagoas, e você reconhece que pode estar subnotificado, né? E como é que isso se traduz também em forma de política pública? Porque a gente vai ter que criar um perfil de município, você é filho do gestor municipal, conhece também a realidade da gestão estadual, para enfrentar essa realidade como política pública e não política de governo. Como é que isso pode se estabelecer, deputada? Olha, todos os dias a gente sabe de um caso a mais, de mais alguém que conseguiu o diagnóstico, mais alguém que conseguiu dizer, olha, meu filho é autista, eu sou autista. E essa representação, esse número, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, está subnotificado. Não tenho dúvida. Alagoas, hoje a gente tem oficialmente 33 mil autistas e extraoficialmente eu não tenho dúvida que o número é muito maior. E a gente sabe que o número é maior porque a gente vê na rua, porque a gente vê no dia a dia, porque está chegando as demandas às prefeituras, as demandas estão chegando ao governo do estado e as pessoas e os governos não estão conseguindo e não estão sabendo o que fazer com essas crianças, com esses adultos e com essas pessoas, com essas famílias. Eu defendo que a política do autismo, ela precisa ser uma política de cima para baixo. A gente precisa botar o governo federal para sentar na mesa, que hoje não senta. O governo federal precisa dizer, olha, a gente vai fazer a política desta maneira, porque o Brasil inteiro vai seguir. Como é nos Estados Unidos, onde vários estados já conseguiram regulamentar de uma maneira linear.
vai acontecer assim, o governo federal, é o nosso sonho, né? O governo federal vai fornecer tal fase do diagnóstico, o governo estadual vai entrar com esta parte e a prefeitura faz essa. O que é que está acontecendo hoje? As prefeituras estão levando a demanda, principalmente as prefeituras de interior. As prefeituras não estão preparadas financeiramente e fisicamente para receber essa demanda. Quando jogam para os estados, e note que esse não é um problema apenas de Alagoas, é um problema global. Nacional. Quando a gente joga para os estados, o estado também não sabe o que fazer. E quando a gente pensa em falar com o governo federal, aí é que não existe. O governo federal não existe hoje nessa discussão, a não ser em vídeo bonito e em conversa fiada. A gente precisa que sente-se à mesa para dizer, olha, o diagnóstico vai ser dado pelas prefeituras, o governo estadual é o responsável pelas terapias e o governo federal vai ser o responsável por financiar isso em 50%, e aí as prefeituras e os estados dividem os outros 50%. É uma discussão. Hoje o que é que está acontecendo? As prefeituras estão com a bomba na mão, não estão sabendo o que fazer e várias dessas prefeituras estão errando na condução. Posso citar o caso de Maceió, por exemplo, quando coloca essas crianças na sala de aula e os pais, que são aqueles profissionais que ficam acompanhando essas crianças dentro da sala de aula, e Maceió quer botar 1 para 5. 1 para 5, e aí na discussão diminui um pouco. E não tem como. Tem uma discussão sobre o suporte, né? Porque o nível 1 tem até um grau de comprometimento, né? Naquele processo de aprendizagem. Nível 3 é outro nível de acompanhamento. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser atendimento individualizado, né? Você tem que discutir tudo isso e ainda tem outros poréns. Uma criança autista, ela também tem outras comorbidades, pode ter. Então, uma criança autista nível 1, que na folha do papel a gente pode dizer, não, essa criança pode estar com mais 5 e só com uma pessoa acompanhando. Se essa criança tiver TOD, que é o transtorno que ela pode ser um pouco mais agressiva, que ela pode, às vezes, bater no coleguinha. Se autoagride, né? Se autoagride. Essa criança, talvez, com mais 4 ou 5, com uma pessoa só, fica mais complicado. E o segundo passo, essas pessoas que estão cuidando dessas crianças não têm hoje a qualificação necessária para cuidar das crianças autistas. Isso porque a gente não está tratando, por exemplo, do autista adulto, que é uma realidade que existe, até porque essas crianças vão crescer e várias já cresceram, já são adultos, já são idosos. E aí é que o governo, e aqui municipal, estadual e federal, esse é que não olha mesmo para essas pessoas. São pessoas que estão esquecidas e invisíveis na sociedade. E eu recebi um pai esses dias no gabinete e ele me dizia o seguinte: Sibeli, eu tenho 80 anos de idade. Meu filho tem 45 e é autista nível 3. 45 anos. 45 anos. E eu conheci o rapaz. E o pai dele olhou para mim e fez: eu não tenho direito a morrer, deputado. Eu não tô me sentindo com direito de morrer. Porque a minha mulher já morreu e o meu filho vai ficar com quem? E essa é a pergunta que os pais se fazem hoje. O meu filho vai ficar com quem? Quem vai cuidar do meu filho? Porque hoje o governo não entrega a essas famílias a segurança de que essa pessoa será assistida e que terá um aparato necessário para viver sua vida com toda a dignidade possível. Então é urgente que haja uma discussão de um arranjo, não é, de atendimento e de estrutura que, como você bem colocou, possa vir do desenho federal, dando a responsabilidade ao ente estadual, até chegar nas cidades. Tem que ter essa política. Tem que ter. E aí, nesse paralelo, a gente apresentou o Código de Defesa do Autista Alagoano, aqui em Alagoas, para que a gente possa fazer todo um modelo de como fazer aqui em Alagoas. Essa foi uma política que foi construída a várias mãos, Já se antecipando a essa realidade, né? Exatamente. Várias entidades participaram aqui. Quero citar, por exemplo, a Pastalose participou com a gente, a OAB participou com a gente. Ou seja, a gente trouxe a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado, ou seja, o governo do Estado participou da construção dessa legislação. A gente trouxe todo mundo à mesa para dizer, olha, esse é o nosso problema e o que é possível, como é possível a gente resolver. Tem coisas simples que a legislação vai pontuar e que por muitas vezes quem não tem um autista em casa não sente.
várias crianças com autismo possuem seletividade alimentar, às vezes em menor grau, às vezes em maior grau. E essas crianças que possuem seletividade alimentar, quando vão para a escola, elas precisam ser respeitadas. E como é que se respeita uma criança que tem seletividade alimentar? Oferecendo a ela o alimento que ela consome. E aí a gente pontuou na legislação que essas escolas são obrigadas a fornecer esta alimentação específica para estas crianças, para esses jovens. Então, são coisas relativamente simples, mas que não estavam e não estão sendo cumpridas. Eu costumo dizer que às vezes a gente precisa fazer legislação para chover no molhado mesmo, para poder abrir os olhos das pessoas para dizer, olha, isso é muito simples, mas você não está fazendo, então eu vou botar na lei para ele obrigar. Agora, deputada, tem momentos na sua fala que a gente vê que o projeto é estadual, mas como política, se não existe a federal, poderia até combinar com a discussão federal. Mas você é candidata à reeleição ou Brasília paira por essa sua cabeça em algum momento? Porque o debate ele está muito organizado, você sabe qual é a sua frente de pauta, você sabe que nacionalmente tem essa discussão, o TE é nacional, por exemplo. E aí, você vai para a reeleição estadual ou vai para a federal? Olha, essa pergunta eu tenho ouvido muito e confesso a você que gosto de ouvi-la, porque significa que o nosso trabalho está crescendo, está tomando forma, mas ano que vem serei candidata a deputada estadual. Acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer em Alagoas, aprovar, por exemplo, o Código de Defesa do Autista e conseguir fazer com que isso vire uma política pública de fato em Alagoas. Então, tenho que estar por aqui. Mas vou jogar essa discussão para a Câmara Federal, para próximas eleições. A gente brincava ali da idade, eu vou ainda para mais uma eleição antes dos 30 anos. Serei candidata à segunda reeleição com 29 anos de idade. Acho que ainda tem um tempinho para pensar em ir para Brasília. Quem for fazer a sua biografia vai ter que passar por essa cronologia, né? Inevitavelmente. Uma das coisas que a gente tocou aqui, que você terminou falando, e eu posso voltar a discutir agora com a temática de como você propôs a pauta, é uma discussão sobre a liberdade econômica. O que é isso? É desburocratizar, é incentivar, é conseguir crédito, é botar desenvolve? O que é que você quer dizer com isso? Olha, quando a gente trata de liberdade econômica, essa é uma legislação que foi proposta por um colega lá na Assembleia, o deputado Davi Maia, e eu fui relatora da legislação. A gente fez várias emendas, e aí essas emendas... E é um costume do gabinete trazer as pessoas para a mesa. Então a gente trouxe Sebrae, a gente trouxe FEComércio, a gente trouxe todo mundo que está no dia a dia, os empreendedores, os grandes e os pequenos, que sentem no dia a dia na pele a realidade de Alagoas. Essa legislação é uma legislação, na minha opinião, muito simples. Ela diz, por exemplo, que o governo não pode lhe proibir de fazer algo, de vender algo, de trabalhar, se não tiver expresso na legislação. São coisas simples, é uma legislação que foi aprovada a nível federal e que a gente replicou em Alagoas para dar segurança jurídica para que o empreendedor, e repito, aqui a gente está falando do pequeno empreendedor na maioria das vezes. O alcance é para ele, então. O alcance é para ele, para que a gente possa... E a palavra de fato é essa, é ter liberdade para trabalhar, não ficar com medo o tempo todo dos fiscais do governo. E aqui, com todo respeito aos profissionais que são fiscais... E que são concursados, são concursados e trabalham para isso e estão fazendo a função dele, mas o chefe deles, que é o governo, esse sim tem que soltar um pouquinho o arroxo e deixar que as pessoas trabalhem. Quando as pessoas trabalham, quando as pessoas geram riqueza, as pessoas, inclusive, acabam gerando riqueza para o Estado e aí enchem os cofres públicos também. Pois é. Uma roda gigante. Muito bem. E do ponto de vista de estrutura, né, a gente está aí com um dado muito relevante, que é o fato de ter sido o Estado nordestino que mais fez investimentos próprios também para gerar desenvolvimento, consequentemente, e estrutura, consequentemente atrair empresas também. Você está feliz com a condição do governo? Você é governista, mas você falou que também fez um acerto em um acordo de independência de opinião. Como é que você vê essa estrutura? Você trabalha para que esse projeto político continue? A gente tem Paulo Dantas, saiu da Assembleia, você teve convívio com ele, ele substitui Renan Filho, teve aí uma perspectiva de reconhecimento grande do seu governo, se elege senador, hoje é ministro. Do ponto de vista político, você está ainda com esse grupo político, qual a situação, Cibele? Hoje eu caminho com o MDB, é um partido, como disse, me dá muita independência, me dá muita liberdade para trabalhar.
Acho que o governo do estado de Alagoas é um governo que acerta em várias pautas. Quando a gente fala das creches crias, por exemplo, que eu participei de inaugurações durante essa semana. Essa tem na sua região, né? Essa tem na minha região, essa a gente conseguiu levar para a cidade de Paripoeira. Infelizmente, cidades como a Barra de Santo Antônio, onde a gestão não caminha aliado do governo, atrapalha que a gente consiga entregar essa creche. E aí, aqui não é uma culpa do governo, é uma culpa da prefeitura que não cede o terreno. Porque a creche cria, o legal dela é que é uma união de esforços. A prefeitura cede o terreno, o governo entrega a obra e aí a prefeitura continua tocando aquela estrutura para a sua população. Então, quando a gente tem a creche cria, por exemplo, quando a gente tem a construção dos hospitais, são grandes acertos do governo. Mas com certeza, qualquer governo, ninguém é unanimidade, ninguém é 100% em todas as pautas, existem coisas a melhorar. A gente falava aqui agora do autismo, eu acho que o governo tem que melhorar nessa pauta, a gente precisa dar mais atenção às pessoas com deficiência no estado de Alagoas. Então, eu caminharei e continuo caminhando com o MDB, porque acredito que é o melhor projeto para Alagoas. E quando a gente fala de projeto, a gente fala de um todo, com seus erros e com seus acertos. E acho que a população de Alagoas tem reconhecido isso, tanto que eleição passada a gente teve um expressivo número de deputados eleitos, acho que é a maior bancada eleita de um partido neste país, é a do MDB, a gente tem 14 deputados estaduais pelo MDB, uma bancada gigantesca. Então, a população de Alagoas vem reconhecendo e a gente vai caminhar nesse mesmo caminho agora com o meu eleitor, com o meu seguidor das redes, porque hoje em dia a gente tem isso, tem eleitor e seguidor. Com todo mundo que acompanha o meu trabalho, tendo a certeza que eu trabalho com toda a independência necessária para elogiar no momento que eu acho que merece, mas também para fazer as críticas que devem ser feitas. Quando a gente fala isso, a gente está falando de uma espinha dorsal que inclui, na próxima eleição, a sua reeleição, a escolha de um federal, o próprio governo, 2 senadores e presidência da República. Você tem liberdade, inclusive, para dizer não à própria orientação para votar no Lula, por exemplo, ou para votar no segundo candidato que o MDB indicar. Como vai ser essa parte? Olha, eu tenho liberdade para escolher todos os meus votos. Eu estou lhe provocando para você se exaltar, tá? Mas você não fica mantendo essa linha. Mas pode refletir, deputado. Olha, eu tenho liberdade para decidir todos os meus votos. Tanto que digo abertamente, já disse aqui nessa entrevista, que discordo de vários posicionamentos da esquerda, por exemplo. Mas também não me considero... Você já saiu do elogio à orientação à crítica, então eu quero saber como é que vai ser o final dessa história. Já fiz várias críticas à esquerda, faço diariamente, quem abrir meu Instagram vai ver. Mas também já fiz várias críticas à direita radical. Eu me considero uma deputada liberal e aí o liberalismo... De centro, né? Ele tá no centro. E repito, não é um centro em cima do muro. Eu vi uma frase esses dias que é... Você era de um partido que tinha essa fama, que era o PSDB, mas você já abandonou essa ideia, né? Eles... Aqui é conversa para outra hora, mas eles não me quiseram por muito tempo, não. Mas a conversa para mais de uma hora de entrevista. Foi uma revoada. Mas eu li uma frase esses dias, inclusive de um colega que é do PSDB ainda, e ele dizia o seguinte, olha, eu sou radical naquilo que interessa ao Brasil. E é o meu caso, eu sou radical naquilo que interessa a Alagoas. Então, essas pautas que normalmente a turma faz para Instagram, para viralizar... Gerar curtida. Vou dar um grande exemplo aqui. Todo mundo falou de bebê reborn. Era bebê reborn para um lado, era bebê reborn para o outro. Eu não conheço uma mulher, e eu desafio a quem me mostra, uma mulher que foi num posto de saúde aqui em Alagoas, em qualquer cidade, pedir atendimento para um boneco. Agora, na rede social tem muita gente. Mas é um problema que não existe, é um problema criado e fabricado para gerar curtida. Para a própria rede, exatamente. Nisso eu não caio. Nisso eu topo, isso eu não aceito, assim. Eu prefiro discutir autismo, eu prefiro discutir o absolver nas escolas, que isso eu consigo mostrar e pontuar. Mas voltando para a resposta que a gente estava dando, quero muito tranquila para, no momento correto, definir quem será meu candidato a presidente. Mas já adianto que não sou e não serei, não aceitarei ser em momento nenhum condicionado a votar em quem quer que seja. Você falou de redes sociais, eu fui pesquisar a sua antes dessa entrevista, vi que você tem uma ligação grande com o esporte, inclusive com o clube de handebol alagoano, o Carran, né?
e você tem um direcionamento, uma parte da indicação do seu trabalho também para o esporte. Onde é que você acha que ele casa aí com essa realidade e também olhar também para a educação, deputado? Quando a gente fala de educação, a gente não pode falar simplesmente de português e matemática. Educação é um todo, educação é o que forma o nosso cidadão, é o que forma o alagoano, é o que forma aquele jovem que por muitas vezes está na periferia e que não tem um futuro, que não tem às vezes. É pior do que não ter o futuro. Ele não tem uma perspectiva de um futuro melhor. Então, quando você não tem essa perspectiva, você, por muitas vezes, relaxa e cede a pressões erradas. E o esporte tem essa força, tem esse poder. E eu tenho muito orgulho, desde o primeiro dia do meu mandato, trabalhar pelo esporte. A emenda impositiva estadual é algo relativamente recente, se eu não me engano, a gente tem há 4 ou são 5 anos. E desde o primeiro ano que eu tive acesso à emenda impositiva, eu fui a deputada estadual que mais colocou emenda impositiva para o esporte amador de Alagoas. Pode até aparecer alguém dizendo que colocou mais emenda para o esporte profissional. E aqui é outra discussão. Certo. Para o esporte amador, que é onde o menino da periferia está jogando bola, onde a menina da periferia está indo jogar handebol, onde o cadeirante vai jogar basquete e a gente ajudou a comprar a cadeira de basquete para cadeirantes aqui em Alagoas. Esse esporte, que é o que muda a vida das pessoas, esse tem dinheiro meu, tem dinheiro do meu mandato, dinheiro público, dinheiro de quem nos assiste, todos os anos. E essa é a importância. Eu digo sempre, fazer política de jovem não é vir pra cá e dizer a você que eu sou jovem na idade. Política jovem, que é o que eu defendo, é a gente fazer diferente na veia. Eu tava refletindo até com a minha equipe. Eu adoro tatuagem, por exemplo. Eu tenho, se eu não me engano, são 14 ou são 15 tatuagens. E quase ninguém sabe, porque são tatuagens muito discretas. Mas eu fiz você essa dá um pontinho ali, você botou uma hashtag. E aí é dela que eu vou falar hashtag, pra você. não? É uma hashtag. Aqui tá o mapa de Alagoas. Certo. Eu fiz esse mapa uma semana depois que eu ganhei a eleição. E aqui foi pra lembrar e pra agradecer ao povo de Alagoas e marcar na pele. E aí, esse símbolo de diferente, que é o igual com diferente, pertinho de Alagoas, é pra lembrar que a gente quer um Alagoas diferente. E eu tatuei isso na pele porque isso não é apenas um discurso político, é uma bandeira de vida. Então, todo mundo que me acompanha, que me vê, pode ter certeza que tá aqui, ó. Tá na pele a vontade de ter um Alagoas diferente, é essa política que eu tento fazer todos os dias. Uma política diferente ao que Alagoas está acostumado. A sua família tem um compromisso com a política alagoana, você vem de um berço político, hoje já tem persona própria, mas a gente vê que você fala lá da região de onde você é e tal. Como é que seus pais veem você hoje como a referência, né, da voz política da família e até que ponto eles te influenciaram e hoje você já segue o seu caminho? Como é que funciona isso? Olha, eu espero que com orgulho. Trabalho todos os dias para dar orgulho a eles. Eu tenho muito orgulho deles. Meu pai é um grande homem político. Eu tenho muito orgulho da trajetória que ele traçou. Pode falar o nome para as pessoas. Abraão Moura. Abraão Moura. Que ele, inclusive, ele agora tá chegando em São João. Eu convido vocês a seguir ele no TikTok. Sou eu que cuido da página dele. Porque ele agora é um prefeito dançarino, eu brinco com ele. O TikTok dele é talvez o TikTok mais legal da política alagoana. Certo, e como tá é feito bom. por mim, eu preciso fazer o merchan. Mas eu tenho muito orgulho da trajetória dele, da trajetória de minha mãe, que foi prefeita da Barra de Santo Antônio. E é uma grande liderança política ali na região norte, junto com ele. E a gente acompanha, normalmente quem tem família política, tenta esconder, tenta dizer que não tem, tenta dizer, olha, agora eu sou independente, eu não tenho nada a ver com quem me antecedeu. No meu caso, eu faço questão de dizer que tenho grandes pais, tenho pessoas que me ajudam e me auxiliam muito. Claro que várias vezes a gente discorda, por muitas vezes eu defendo um projeto que eles são contra, e eu acho que isso é natural da democracia, inclusive. Quem tem filho em casa sabe que os filhos não concordam com os pais 100% das vezes, às vezes até menos da metade das vezes. A ruptura é importante para amadurecer, né? Mas quando a gente admira essas pessoas e a gente sabe aonde elas chegaram, o que elas trabalharam para chegar, é importante porque a gente também tem que trabalhar mais para poder dar orgulho. Então, eu levanto todos os dias com a certeza que eu tenho 2 pessoas muito boas e que trabalharam muito torcendo por mim, eu não posso ficar aquém deles, eu tenho que trabalhar igual ou mais do que eles. Vai ter um momento em que, do ponto de vista do executivo, ele vai, obviamente, recuar. É o momento de você avançar ou você segue no parlamento?
Olha, eu gosto muito de ser adaptada. Eu acho que o meu perfil... Mas isso é uma pergunta que lhe fazem também, né? Fazem demais. Sei que eu estava sendo inédito, não existe, né? Não, já tentaram me lançar candidata à Prefeitura de Paripoeira. Já Isso tentaram... é em notas ou é em publicações? Em publicações, em perguntas. Já tentaram me lançar à Prefeitura de Maceió. Mas eu levo isso com um tom de alegria, assim, é sinal de que as pessoas É de quem têm tá no gostado. jogo, né? De quem Tem referência também. Tem um amigo nosso lá da Assembleia que ele diz o seguinte, olha, a gente tem que ser player. E eu gosto muito de videogame. Quem é player tá no jogo. Então, enquanto isso... Então seu título é de Paripoeira, então? Não, eu voto em Maceió. Ah, voto em Maceió. Ó, então, não é quem escreveu não estava tão errado, já pesquisou isso, A gente né? tá no play. E agora você está confirmando exatamente isso. A gente tem uma discussão sobre esse avanço da presença da mulher na política, que para alguns acham que é muito aspecto do que é legal e para outros é uma necessidade social diante de tudo que a mulher já enfrentou. E você vem abrindo essa discussão já há algum tempo. Eu falei há pouco da frente feminina. A mulher pode ocupar mais espaço? Já chegou onde pode chegar? O que é que você diria para a mulher que está te vendo hoje? Talvez até a tua seguidora lá, que te admire. E, pô, será que um dia eu chego na política? Fala um pouco sobre isso também. Olha, mulher tem aquela máxima de mulher pode estar onde quiser. Mas mais do que isso, a gente tem que lutar para estar onde quiser. E aí essa pequena mudança na frase de colocar a palavra de luta é o importante. Ninguém nunca deu nada a mulher nenhuma de graça. A história mostra isso. A gente vota há pouco mais de 100 anos, se eu não me engano são 101 ou 102 anos. Então é uma história muito recente. A gente falasse da minha bisavó, por exemplo, e meu bisavô foi deputado federal, foi deposto inclusive no AI-5. Qual o nome do seu avô? Abraão Fidelis de Moura, meu bisavô. Olha só que legal. E eu não tive a sorte de conhecê-lo. Quando eu nasci, ele já tinha falecido há muito tempo. Mas a minha bisavó, esposa dele naquele momento, ela não votava. E aí a bisneta dela hoje é a deputada estadual mais nova do país. E aí você tá falando de gerações distantes, mas que tem a relação do meu pai, da minha mãe, da minha avó, que acompanha as duas gerações. Esse limbo aqui do meio tá sentindo exatamente as coisas transicionando, as coisas passando e que passem para o melhor. A gente precisa ver dentro da política mais mulheres prefeitas, mais mulheres vereadoras, mais mulheres deputadas, mais mulheres, quem sabe, senadoras. A gente hoje tem uma senadora aqui em Alagoas. A gente, nesse mandato, não tem nenhuma deputada federal mulher de Alagoas. E aí são essas discussões que a gente precisa fazer. Hoje, quando a gente olha para a eleição, e a eleição está se aproximando, faltam pouco mais de 400 dias. E a minha equipe me lembra todos os dias. Você tem isso no Instagram, é? Não, Faltam aqui, 400. Deixa eu mostrar. Tem um... Caramba. Um relógio ao contrário. relógiozinho. A minha equipe me faz questão de lembrar todos os 488 dias. Que é o tempo que a gente tem para aprovar todos os projetos que a gente propôs dentro desse mandato. Então, a eleição se aproxima, está cada dia mais perto. A gente já discute hoje quem serão os candidatos a governador, a senado, a deputado. Claro. Não terminou a eleição para prefeito. Já está todo mundo tratando disso. E aí eu vou fazer uma indagação aqui, vou assumir um pouquinho o papel de entrevistador e lhe perguntar uma coisa. Quantas mulheres para a Câmara Federal ou para o Senado a gente está discutindo? Verdade, muito raro. E às vezes só discute, aparentemente, para a realidade de alguns partidos, em função de atender a demanda da legislação. A cota de gênero. É exato. A gente já venceu essa batalha, ou vem vencendo ela, quando a gente fala da Assembleia, porque hoje em dia você tem mulheres fortes no jogo. Você coloca várias das minhas colegas também dentro do jogo, ali como cabeça de chapa e orquestrando aquilo. Mas na Câmara Federal você ainda não tem essa mulher no jogo. Quando você fala do Senado, as discussões, todas elas passam por homens. E do governo do estado nem se fala, a gente tem 2 candidatos, se forem muito claros. Então, talvez, e aí a gente podia estar discutindo, mas talvez a vice pudesse ser uma mulher. Também não tem ninguém discutindo não isso. Não está nesse Os debate, nomes que né? estão no debate para vices de Alagoas, quem está dentro da política, são todos Você acha homens que essa também. mulher tem que se impor ou ela tem que ser reconhecida? Como é que funcionaria essa ascensão feminina? Eu acho que como tudo na vida a gente tem que fazer a imposição. E é por isso que eu digo que eu trabalho muito, que eu faço questão. Eu tenho posturas muito firmes. Quem me acompanha vê que eu tento fazer discursos muito firmes, tento ter posições que não são dúbias. Porque se a gente ficar
esperando que as coisas venham, as coisas não vão vir, a gente vai ser engolido. E desses 102 anos que a gente esperou entre não votar e estar aqui hoje, a gente vai esperar mais 100, mais 200, mais 300. Para a gente acelerar esse processo, a gente vai ter que pisar no acelerador com muita força. Você falou da senadora que Alagoas tem, e essa senadora é Eudócia Caldas, né, mãe do prefeito JHC, que hoje está sendo cortejado, ou dizem, ou apresentam essa ideia pelo MDB, pelo senador Renan, para vir para o grupo, né, político dele. Você aprova esse debate? O Jota aqui no município, se vier para o grupo político, vai contribuir? Você já analisou isso? Está esperando? Como você vê isso? Olha, eu falo porque eu vivo isso, eu escrevo isso, eu comento isso, e aí há a oportunidade de provocar também aqui. Claro. Olha, eu não acredito no prefeito JHC vindo ao MDB. Grupo do MDB. Não acredito. Para ser o segundo nome, junto com o Renan, para o Senado. Não acredito. Acho que, inclusive, disse isso em outra entrevista que dei. Acho que é importante para Alagoas terem grupos antagônicos para discutir o Estado e para discutir a Prefeitura de Maceió. Até para ser saudável o debate, né? Mais democrático até, né? Para a população poder escolher quem quer. E a população vem escolhendo o grupo que governa o Estado há bastante tempo e vem escolhendo. E escolheu o prefeito JHC para comandar a capital. Maceió tem um costume, inclusive, de trocar de prefeitos e de grupos políticos com certa tranquilidade e naturalidade. Com o prefeito Rui foi assim, com o prefeito JHC também. Então eu não acredito nessa junção, acho que água e óleo não se misturam. Gostei dessa. Você tem umas frases assim que dão uns cortes maravilhosos. Você nem é da geração dos cortes, eles já vieram depois, né? Deputada, a gente está encerrando aqui o Gazeta News Entrevista, foi muito legal. Tem outros temas também para ser abordados, tá? A gente direcionou para aqueles que a Cibele naturalmente fala mais, ou pelo menos expõe mais na rede. Mas você também pode entrar em contato com ela. Eu queria que você aproveitasse essa reta final também para orientar como é que as pessoas que estão te conhecendo agora, acho impossível, né, só conhecê-la agora, mas fazem para entrar em contato contigo. Olha, você que assistiu essa entrevista, que gostou, eu tô no TikTok, no Instagram, no Facebook, nas mais diversas redes. Também tô lá no Twitter X agora, e é só procurar Cibele Moura. É simples, CIBLE, Cibele Moura. Muito simples, para que você possa seguir, possa acompanhar, comente lá. Fique à vontade, inclusive, para discordar de mim nos pontos que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, mas o mais importante é o debate estar aberto, para que a gente possa fazer um bom mandato para você, alagoano, que nos assiste. Ainda levou sorte e garantiu o nome, não tinha nenhuma Cibele Moura no Brasil e ainda ficou lá. Aí você botou deputada Cibele Moura ou não? Não, Cibele Moura. Aí é onde a idade ajuda. Quando o Instagram lançou, eu fiz a conta relativamente rápido. Essa é a minha conta já há mais de 10 anos. Muito bem. Cibele Moura, a ex-deputada mais jovem do Brasil, agora com a experiência, indo para o seu terceiro mandato, é candidata a deputada estadual. Queria lhe agradecer a presença no Gazeta News Entrevista, fica aí para a história. A gente vai ao ar no sábado e, consequentemente, fica gravado no YouTube. Compartilhe esse link. Você sempre é nosso convidado a acompanhar a presença sempre de alguma personalidade da política, hoje a deputada estadual Cibele Moura. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado pela sua audiência.